Aí. Olá! Boa noite. Tudo bem? Vou acertar aqui. Graças Tudo a Deus. bem? E você? E vocês, estão onde? A gente tá pertinho do Caminho da Fé, na área rural de Heliodora, no sítio de uns amigos que nós conhecemos através do cicloturismo também. Vai fazer 2 meses que a gente tá aqui. E aí é bem gostoso aqui, né? Porque fica longe da cidade, então a gente tem liberdade para caminhar em volta, dá para fazer exercício. E os donos do sítio também estão aqui desde que começou a quarentena. E aí a gente tá meio em comunidade aqui já, né? Estamos Porque convivendo. eles moravam em São Paulo, então essa semana ou outra vão se mudar para cá em definitivo mesmo. Aí acabou. Eles estão conseguindo trabalhar aqui, né? Remotamente, o Thiago. E a Iesca, ela faz bordados maravilhosos. E ela então trabalha aqui mesmo. Aí. Todo mundo sabe que vocês têm o nosso guia, o guia, né, do Caminho da Fé. Muita gente, eu estava até falando que muita gente viajou com o apoio desse guia, porque ele tem informações exatamente que a gente não disponibiliza, que é uma coisa muito pessoal da viagem de vocês, né? Com os materiais e com as publicações que vocês fazem. Então, assim, conta um pouquinho pra gente da história de vocês. Como é que foi esse processo de decisão de vocês de serem basicamente nômades, né? Eu sou um pouco mais velho que a Rafa, então eu vou começar contando, né? Eu era um advogado em Curitiba que decidiu comprar uma bicicleta para ver se perdia a barriga. Eu comecei a gostar desse negócio, aí eu acabei resolvendo que ia ficar 1 ano viajando pela Europa, inclusive fazer o Caminho de Santiago. Aí eu acabei gostando disso aí, eu fiquei 3 anos e meio fora, fiz a volta ao mundo de bicicleta. 34 países, quase 47 mil quilômetros pedalados. Caraca! Aí quando eu cheguei, eu queria muito divulgar o cicloturismo no Brasil. E assim, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um livro contando a história desse advogado barrigudo e tudo mais, chamando o Guidão da Liberdade. Só que esse livro tem toda a carga ideológica, né, do cicloturismo. Aí o que acontece? Além disso, aí já com a Rafaela, a gente passou a morar em um motorhome para desenvolver um outro tipo de trabalho, que era assim, desenvolver circuitos, guias para as pessoas viajarem de bicicleta. Então, o primeiro guia que eu fui atrás foi assim, um guia que eu achei que ia ter assim, algumas facilidades por estar perto de cidades importantes, que é o Guia da Mantiqueira. Mas logo o segundo guia já foi o Guia do Caminho da Fé. Por quê? Desde que eu tomei conhecimento dele, aliás, quando eu estava mapeando a Mantiqueira, eu encontrei o Clóvis tirando as placas lá de Pinhais. E eu já falei com ele, falei, não, eu vou lá. Ele, Nossa, claro, isso... educado, mas nem imaginava, isso foi, né? tipo... Isso foi há um tempão. Tipo 2006, 2007. Melhor falar um tempão, acho que senão 2006, fica chato. Né? O cara vai fazendo a conta, eu vou ficando nervoso, né, com esse negócio. Melhor falar um tempão, pronto, um tempão é um tempão, pronto. Eu comecei a fazer esse mapeamento, porque o Caminho de Santiago, para mim, ele foi determinante na volta ao mundo. Na minha volta ao mundo, naquela época, eu era muito influenciado pelo Paulo Coelho, assim como metade da população do mundo. Esse cara vendeu o livro para qualquer lugar do mundo. Todo mundo conhece ele, em diversas traduções. Onde você for, só conhece ele. El Conejo. O pessoal espanhol falava, né? Então, e quando eu cheguei em Santiago, quer dizer, eu fiz o que hoje eles chamam de caminho português, né? Porque eu fui para Madrid, depois fui para Lisboa, depois fui subindo até Santiago. Aí o que acontece? Quando eu fiz isso, na verdade, eu estava no começo da viagem, não entendia quase nada de bicicleta. Essa foi a 3ª viagem que eu fiz na vida. Uma de final de semana, uma no final de semana prolongado e a volta ao mundo. Então eu tinha muito pouca experiência. Eu viajava muito de moto. O Caminho de Santiago norteou o sistema de viagem para mim. Porque quando eu olhei aquele mapa da Europa, que eu ia ficar 1 ano ali, eu queria o quê? Eu queria visitar parques nacionais e lugares sagrados. Já com um pouco de influência do Paulo Coelho. Mas aí que tá, fazendo o caminho, eu fui percebendo, eu conto isso até lá no Guidão da Liberdade, né? Que assim, eu estava ouvindo uma entrevista com um padre peregrino português, e ele falou essa frase, né? Que assim, da importância de você fazer uma viagem, não procurando somente entretenimento, mas procurando autoconhecimento, né? E tinha que ser uma coisa assim, que tivesse sacrifício, senão não ia entregar isso aí. Eu acabei fazendo a volta ao mundo nessa filosofia, em termos de autoconhecimento e tudo mais. E bom, aí quando eu voltei, eu queria esse troço. Quando eu ouvi do Caminho da Fé, eu falei, é isso, esse troço vai ser muito legal. E assim como o Caminho de Santiago abriu meus horizontes para fazer, acaba que eu fiz a volta ao mundo, e eu acreditava que isso poderia acontecer com muita gente. Não com todos, porque cada um vem para o caminho
com uma missão, com um Um desejo, propósito né? específico. Tudo diferente. Exatamente. Mas é interessante você lembrar que quase todas as religiões do mundo são adeptas desse sistema de peregrinação. As 5 afazeres mais importantes assim, para o islâmico, entre um deles é peregrinar pelo menos uma vez na vida, se puder, a Meca. Não é à toa, não é à toa. Se você for para a Índia, todas as religiões também falam isso. A única assim, que eu conheço que não tem isso são os evangélicos. Eles não têm muito essa coisa. Eventualmente vão passar a ter. Eventualmente vão passar a ter lá com o negócio de Salomão lá, né? Não sei, né? Isso eu não sei. Não sei. Mas, também, assim, eu não conheço. Mas ainda não está no básico deles. Não está. Não está. Agora, isso me leva a perceber uma coisa, que no fundo, isso é quase uma verdade universal. Esse sistema de peregrinação é uma coisa muito poderosa, muito interessante. Aí o que acontece? A busca da introspecção, né, e do autoconhecimento através dessa ação do caminhar, do livre caminhar, né, ou do andar de bicicleta. Porque são experiências fortes. É uma maneira que dê sacrifício. Sacrifício. Não é você sentadão lá, o cara te abanando, você no ar-condicionado. Tem que ter esse sacrifício que vai te ensinar os percalços do caminho que te entregam o conhecimento. Às vezes eu converso com as pessoas que viajam de bicicleta, eu abraço todos, né? Que a bicicleta para mim são todos legais, não tem essa, eu abraço todo mundo. Mas assim, você não pode deixar de se iludir com as coisas. Se você não quer carregar a tua bagagem, você põe tudo num carro de apoio, o que acontece? Você vai perceber várias coisas do cicloturismo. Só que tem um aprendizado que vai ser mais difícil para você. Porque o que acontece? Se você carrega tudo o que você precisa na tua bicicleta, logo, na primeira subida, você fala, isso aqui eu não vou precisar, deixa eu jogar fora. E aí você vai jogando fora, você vai tendo desapego. E isso, se o teu equipamento estiver lá no carro de apoio, você não vai aprender, vai ter mais dificuldade para aprender. Então, quer dizer... Essa é uma das premissas, na verdade, que a gente trabalha no Caminho da Fé, e que a gente sabe, e que a gente a gente luta e trabalha todo dia para manter essa relação com o consumidor final, né, com o peregrino ou com o ciclista, para que ele tenha competência, ele tem condições, através dessas informações, de fazer a viagem sozinho. Ele planejando a sua viagem, ele estruturando a sua viagem e ele fazendo a viagem com tudo aquilo que ele precisa. Eu sou testemunha, né? Porque sou uma prova viva, porque eu fiz o Caminho da Fé antes de conhecer o Olinto. Lá em 2000, esse pedaço ainda lá ela. Em 2007. Bom, pronto, já cortou o caminho aqui, aí esse spoiler. Lá em 2007, eu não conhecia nada de cicloturismo. Eu pedalava, né? Eu já treinava bastante. Eu tinha feito uma viagem de um dia com um grupo, levando uma camiseta. Então, praticamente não levei bagagem. Aí fui para fazer o Caminho da Fé uma semana. E aí, no primeiro, segundo dia, eu já falei, não, esse tanto de coisa que eu não levei muita coisa, mas o que eu tinha levado era demais, eu não precisava. E aí cheguei em Andradas e eu despachei os alforjes, porque eu fui com 2 alforjes, sei lá o que eu levei dentro. Eu cheguei no correio, coloquei numa caixa e mandei de volta para minha casa. E continuei o caminho, eu comprei uma mochila dessas... De 1,99 aí? Dessas lojas aí de camelô, enfiei o que, tipo uma calcinha, uma camiseta, um sabonete e uma toalha dentro da mochila, amarrei no bagageiro, botei no saco plástico, né, pra poder chover assim, e fui feliz da vida. Então, assim, é uma coisa super natural. Você não precisa ser inteligente, estudioso para descobrir isso, é só pedalar um pouquinho, morro acima, com aquelas coisas amarradas na bicicleta. Então, agora, assim, isso que você falou é muito importante, porque a gente acredita nisso. Eu não tenho nada contra as pessoas que fazem viagem com turma e nem com, com agência. Mas eu isso, que faz a operação, que é o que a gente está guias. chamando das pessoas que fazem a operação do carro, que tem feito a operação do operação, carro. Isso. Operação de turismo, exatamente, operadores de turismo. O que acontece com esse sistema é justamente isso que você falou. Se o cara não toma um risco, ele não aprende a tomar riscos. E se ele tem uma experiência controlada, no fundo ele está dentro de um tubo de ensaio, que é totalmente você estar no mundo lá fora, em cima da tua própria sorte. Então, quer dizer, a tua sorte é que vai trazer o teu ensinamento. É muito doido. Isso que é fantástico. Muito doido isso que você está falando, viu? Então, até ia fazer um comentário a respeito dessa questão de ir com um grupo e tudo mais.
eu, felizmente, tinha desenvoltura para pedalar sozinha. Pedalava em São Paulo, tudo assim. Só que eu só me animei de ir mais longe de bicicleta depois que eu entrei num grupo. Porque as pessoas te animam, não era nem questão de coragem, às vezes era questão de ideia mesmo, de você não ter o conhecimento necessário para fazer aquilo. Por outro lado, a gente sabe que tem pessoas que têm muito medo. Para essas pessoas, é fundamental que elas tenham uma primeira experiência, mas a gente gosta de pensar que essa experiência, ela tem o poder de abrir portas. Então, dali, ela pode dar o próximo passo de fazer sozinho, né? Porque é E como não se fosse viciar naquele troço. Né? A pessoa se batiza, talvez, através de um coletivo, através de um suporte e tudo mais. E dependendo da maneira como foi a experiência dela, porque ela sempre é individual, por mais que ela esteja dentro de um grupo, ela é individual, né? Seja quem está indo a pé ou quem está indo de bicicleta, ela pode tomar decisões no futuro. E o que a gente sabe é que as pessoas fazem o caminho de formas muito diferentes, né? Repetidamente com o mesmo grupo, troca de grupo, ou então vai sozinho, ou então volta de 2 ou 3. Então, essas formatações, elas mudam muito. Então, mas voltando, olha só, não se engane, né? Quer dizer, seja qual for a tua escolha, ela vai ter os prós e os contras. Os prós a gente mais ou menos sabe, né? Agora, vamos supor, se você vai num grupo, porque aquela teoria da manada, né? Você está na manada, você está seguro. É assim que funciona o homem, praticamente todos os animais, né? A maior parte deles, né? O que acontece? Quando você está no grupo, você se fecha para o grupo. E, eventualmente, você vai conhecer as pessoas do grupo profundamente. Mas você se deixa de conhecer outros. Ampliar, isso, né? Que é muito Ampliar interessante. o olhar. Ampliar. Se você está sozinho, as pessoas vão chegar até você. Eu lembro bem quando eu cheguei em Paris, né? Lá na volta ao mundo, ainda vou voltar para o século passado de novo, né? Eu cheguei em Paris com a bicicleta carregada, fui direto à Torre Eiffel. E o que aconteceu lá? 5 parisienses vieram falar comigo. Onde é que você está vindo? Viu aquela bagagem lá, né? O que você está fazendo? Quantas marchas tem tua bicicleta? Pronto, eu estava conhecendo não só a Torre Eiffel, mas o parisiense. E se eu tivesse feito a pé tudo aquele troço lá, com a mochila nas costas, ninguém ia me reconhecer se eu vim da Gare de Lyon, que é a ferroviária deles, ou se eu vim a pé. Então a bicicleta nessa hora vai ajudar a atrair pessoas e você conhece as pessoas do local e eventualmente de novo você vai travar essa relação. Você vai aprender coisas, você vai passar ensinamentos. Isso é o que deixa, é uma das coisas que deixa, né, na minha opinião, o caminho da fé como o único no país. Porque esse fluxo de pessoas, antes da pandemia estava 10 mil por ano, eventualmente, né? A gente bateu 12 mil ano passado. Bateu 12. Bom, não estou muito ruim, errei por 2, né? Mas é mais ou menos isso aí. Aí que tá, veja só. Você traz lições para o caminho, você recebe lições do caminho. Então, isso é fundamental e isso existe. E uma coisa que é única mesmo do caminho da fé, é que ele vai para Aparecida. E Aparecida tem fé nacional. Você é respeitado como peregrino em qualquer lugar que você estiver. É como o caminho de Santiago mesmo, né? Porque lá eu falava que eu era peregrino, estava indo. A pessoa saía da frente, assim, por favor, para os peregrinos todos. É muito bonito isso. É um senso universal, né? De que existe uma relação de respeito. Por isso, às vezes, as pessoas perguntam muito para a gente da relação de segurança no caminho, né? A gente sabe que acabou, eventualmente, acontecendo algumas situações. Mas em 17 anos, a gente tem, assim, não cabe, não completa com tanto de gente, né? Da quantidade Exatamente. de pessoas que sofreram algum tipo de delito. Por quê? Porque o caminho é como se já está instituído que ali é um caminho. Exatamente. Para se peregrinar. Tem fé nacional, tem respeito. Agora, é interessante esse dado teu, né? Porque o sujeito mora em São Paulo, vive em São Paulo, treina em São Paulo e me pergunta se o caminho da fé é perigoso. Pelo amor de Deus, você ir na padaria é muito mais perigoso, velho. Pare com esquece. E ele só passa por cidade pequenininha. Vai ver a criminalidade que tem aquela cidade. Meu Deus do céu, em 1050 e bolinha roubaram a galinha do seu Zé. A relação de respeito, ela é nítida nas relações que acontecem ao longo do caminho pelo eixo, né? Por todo o eixo. Porque, por exemplo, a gente tem cidades hoje que aderiram e a gente vem, e o caminho ele vem formando uma malha, né? O caminho, a malha do caminho, o caminho é vivo. Né? Então ele vem tendo essa dinâmica de aderir a outras localidades com características incríveis.
E são regiões que aparentemente não tinha o hábito da peregrinação, mas só o fato de falar que vai sair de um lugar que vai para Aparecida, aquilo se torna. E a relação de respeito, a hospitalidade, ela fica muito evidente nessas localidades. As pessoas têm orgulho, né, de falar que a minha cidade pertence ao caminho da fé. Da minha cidade dá para ir para Aparecida. Então, ela vai fazer de tudo para preservar a qualidade desse trajeto, né? Inclusive na questão da segurança. O prefeito manda botar um monolito de pedra lá com inox, ou seja, coisas eternas, que tem simbolismo de eterno. Não é verdade? Então é bonito você ver esse troço. É fé nacional, é respeito, isso é único do caminho. Na segunda viagem, depois da volta ao mundo, você resolveu fazer o caminho da fé. E aí você matou. Então, vamos lá. Não, agora que ia ficar bom, a Rafa já deu spoiler lá. Assim não dá, Rafa.